Hoje vamos tratar de um problema bem complicado. O que está acontecendo com os sistemas de informação? A história começou há um bom tempo antes da pandemia, quando eu estava em uma banca no doutorado em administração. E o candidato apresentou uns dados que me pareceram muito estranhos, porque eram os mesmos valores de quando eu tinha trabalhado com engenharia de software, há uns 35 ou mais tempo atrás. Eu reclamei. Evidentemente, ele ficou apavorado, né? Mas aí me mostrou que os dados eram absolutamente recentes. O que que aconteceu? E agora eu vou mostrar para vocês a minha interpretação de qual é o problema e vou mostrar a solução. Olhem só esses relatórios. O primeiro deles com uma análise de 50 mil projetos. E o que que mostrou? Que 66% tiveram uma falha total ou parcial. O outro levantamento, aqui de 23, bem recente, 75% dos projetos não atingem os objetivos esperados. Mas por que está acontecendo isso? Isso é uma grande dúvida. Falhas, contínuas falhas. Depois de 40 anos da implantação de sistema de informação, tem alguma coisa errada. Bom, eu vou mostrar a minha interpretação. O que aconteceu na engenharia de software nesse tempo todo? Bom, começamos com arquivos, evoluímos para sistemas implantados sobre banco de dados, sistemas web, continuamos no futuro. É uma evolução do dinossauro até um dinossauro pós-moderno. Bom, eu passei por todo esse processo. E aqui eu começo a explicação. Olhem só o laboratório do casal Curie. 2 prêmios Nobel. Marie Curie, prêmio Nobel de Química e de Física. Pierre Curie, prêmio Nobel de Física. 2 pessoas. Esse laboratóriozinho deles, qualquer colégio bom aqui no Brasil, de segundo grau, tem laboratórios mais bem equipados até do que esse. Eu tive a sorte de conseguir visitá-lo, em Paris, lá perto do Panteão, Museu Curie. E eles conseguiram, com 2 pessoas nesse laboratório simples, 3 prêmios Nobel. Passou-se o tempo, um século. Agora nós temos o CERN, em Genebra, um acelerador com um circuito de 27 quilômetros, 2.500 pessoas. Bom, mantida a proporção, deveríamos ter 3.750 prêmios Nobel. É óbvio que isso não aconteceu. E aqui vem para mim a explicação do problema. Complexidade. Os desafios se tornaram muito maiores com o passar do tempo. Aquela experiência do casal Curie, eu conseguiria explicar para uma pessoa sem grande formação científica de uma forma bem razoável. Um átomo radioativo, degradação de um átomo em outro átomo em emissão de energia, dá para explicar. Agora olhem aqui um detetor do CERN. Olha o tamanho das 2 pessoas ali no meio. E ali em cima à direita, o processamento de uma experiência. Conseguem explicar isso para alguém? É difícil para entender. Conjunto de equações, processamento extremamente complicado. O que aconteceu? A complexidade cresceu enormemente. Agora vamos tentar achar a solução. Eu vou citar 2 livros que me pareceram muito interessantes, muito importantes. Esse aqui é um deles. Esse indivíduo, Uri Levine, foi uma das estrelas aqui do Salto Summit em Porto Alegre. E ele criou 2 unicórnios, o Waze e o Move. E o que é que ele diz no livro dele? Apaixone-se pelo problema e não pela solução. É preciso gostar, entender e trabalhar o problema.
e só depois desenvolver a solução. O segundo livro é de alguém que é um guru em engenharia de software, o Daniel Jackson. E ele enfatiza o quê? A necessidade que nós tenhamos claramente definidos os conceitos. Isso é essencial para um projeto posterior. Então, precisamos investir mais tempo na especificação dos requisitos, entender os conceitos, ou, como disse o Uri, se apaixonar pelo problema. Olhem essa figurinha. Do que vocês estão vendo? Uma porção de cavalos escuros caminhando no deserto. Só que a realidade não é essa. São zebras caminhando no deserto e o que vocês estão vendo é a sombra das zebras projetadas na areia. Então, isso é uma grande dificuldade. Para eu desenvolver um bom sistema, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter uma boa percepção da realidade. Eu preciso entender o que é que o meu usuário, o que é que a aplicação precisa. E aí vamos ver a complementariedade entre a técnica e a modelagem. Técnica. É absolutamente essencial ter competência técnica. A evolução rápida só pode ser acompanhada com uma sólida base conceitual. Precisamos ter bons cursos de engenharia de software ou ciência da computação. De outro lado, temos a modelagem. O que é a modelagem? Produzir um bom software consiste em codificar conhecimento humano em uma linguagem que pode ser executada por um computador. Voltamos ao ponto dos dois livros. Sem um bom nível de conhecimento sobre o problema, não existe forma de produzir um bom software. Nenhuma metodologia de desenvolvimento assegura um bom software. Apenas auxilia a produção de sistemas de uma forma mais elegante, organizada e eficiente. E aqui eu tenho uma representação gráfica do problema. Passar do mundo real para o mundo computacional, nós temos que enfrentar isso que nós chamamos o gap semântico. A capacidade de representar a semântica de uma forma adequada no sistema, no mundo computacional. E aí surge o meu trabalho atual, que é a modelagem conceitual e ontologia. Então, aqueles dois livros suportaram exatamente o que eu acredito que eu estou defendendo. Qual é a resposta das falhas, falhas e falhas? É a competência tecnológica, as novas tecnologias, não vão solucionar o problema como se imaginar. Nós precisamos adicionar aspectos humanos, de percepção da realidade, de semiótica, de ontologia, e muito tempo dedicado ao estudo do problema. Sumário do que eu venho dizendo. Os sistemas se tornaram mais complexos, eles envolvem muito mais pessoas trabalhando no sistema, e nós precisamos cursos e nós precisamos um estudo multidimensional. Não só ciência da computação. Bom, temos que ser extremamente competentes em ciência da computação, mas precisamos de ciências cognitivas, mesmo filosofia, lógica, semiótica e psicologia. Senão, nós não vamos conseguir ter sistemas de alta qualidade. Então, hoje nós temos uma superposição importante em ciências cognitivas e modelagem conceitual, porque ambas tratam de representação da realidade. E nós vamos precisar ter cursos cada vez mais multidisciplinares. Isso é um grande desafio. Eu condensei essas ideias todas nessa página que eu estou referenciando aqui. Esse material pode ser usado para disciplinas de engenharia de software, na parte de engenharia de requisitos, de compreensão da realidade, ou em disciplinas de banco de dados, na parte de especificação do esquema conceitual.
Nesse site eu tenho uma série de vídeos que estão lá no YouTube, tem uma explicação de como usar esses vídeos e o texto para fazer o que nós chamamos de aula invertido. Os alunos estudam primeiro uma base do assunto e depois vão para a aula para discutir com profundidade o assunto. Eu espero que esse material seja útil para professores, para alunos, e vejam o livro esse que eu tenho publicado, Modelagem Conceitual e Ontologia, que ele mostra para uma disciplina avançada de graduação ou como motivação para uma disciplina de pós-graduação, o caminho que nós temos que seguir desde o início da representação da realidade, pelo método científico, pela formalização de ontologias, até nós termos condições de um bom sistema, a partir da compreensão do problema, da compreensão da realidade. Muito obrigado, pessoal. E eu me coloquei aqui numa representação de um dinossauro pós-moderno. Eu acompanhei todo esse processo e tentei deixar as conclusões que eu tirei dentro deste livro de modelagem conceitual e dentro dos vídeos que estão disponíveis no YouTube. Obrigado pelo interesse.